Você já ouviu falar em tarô, jogo de búzios, leitura de mão, bola de cristal, espelho negro, runas e não sabe o que é nada disso? Vem comigo nesse vídeo de hoje que eu te explico o que são oráculos. Sim, a palavra para esses instrumentos é oráculos. Oráculos são instrumentos simbólicos e espirituais, utilizados como pontes entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então você vai utilizar aquela ferramenta, aquele instrumento para uma finalidade, que é haver uma comunicação entre aqui e agora, o mundo físico, e o outro lado dessa jornada espiritual, o plano espiritual, o mundo extrafísico. Entre o consciente e o inconsciente, sim, tem oráculos que são capazes de fazer essa viagem para dentro do ser, lá na esfera do inconsciente. Entre o visível e o invisível, sim, nem todas as pessoas conseguem ver o mundo espiritual, são médiuns videntes, por exemplo, com o objetivo de acessar verdades ocultas, captar mensagens do plano espiritual e orientar você na tomada de decisões. Então, conforme a gente está vendo aqui, os oráculos são ferramentas com a sua finalidade muito própria. E é preciso que a gente continue essa jornada para entender que, para utilizar um oráculo, você é o oraculista, pessoa que sabe como manipular essa ferramenta, que sabe como fazer essa leitura através do oráculo. Nessas imagens a gente vê assim uma roupagem bem exótica, eu diria esotérica, né? Um bruxo, um magro, cada um com a sua roupagem bem características e acessórios. Mas será que um oraculista usa isso mesmo no dia a dia? E a resposta é: alguns sim, outros não. Tem pessoas que preferem realmente ficar bem simples, bem à vontade, outros já preferem utilizar roupas e acessórios, criar um ambiente mais místico, mais esotérico, para assim adentrar nas profundezas desse conhecimento todo com maior facilidade, com mais segurança. Isso tudo traz segurança ao oraculista no exercício do seu trabalho. Agora, vocês estão vendo aqui na imagem da esquerda uma oraculista segurando uma bola de cristal. Esse é o nome dessa bola de vidro, com essa imagem que você está vendo dentro, e não necessariamente todas as bolas têm uma imagem assim. As imagens podem ser diferentes ou até nem ter imagem nenhuma. O fato aqui é você entender o que é uma bola de cristal. E na imagem da direita, você está vendo um espelho comum refletindo uma maçã, só para ilustrar o que seria um espelho negro. E a palavra negro não é à toa, é porque o espelho, em vez de ser assim como a gente conhece, ele é totalmente negro, preto, como queira. E assim você não vê nenhum reflexo através dele, a não ser que você seja um oraculista visual. É esse o tipo de particularidade nesses dois casos. Você utiliza um oráculo visual para ver imagens ocultas através daquele oráculo e assim você vai interpretar e passar a informação para o seu consulente. A pessoa que tem perguntas a fazer. A visão, ela não está dentro do objeto, ali naquele espelho, naquela bola de cristal, mas ela está na alma de quem olha. E aí é uma particularidade. Quando eu falo isso, eu já estou trazendo essa informação para uma seara mais espiritualista, poderíamos dizer até espírita, porque a gente sabe dessa questão da mediunidade. Aqui no canal a gente tem uma playlist para estudar sobre o espiritismo e você compreender melhor esse assunto. Mas não existe só médium dentro do centro espírita. Na verdade, médium
somos todos nós, uns mais, outros menos. Como assim? Você poderia me perguntar. Existem pessoas que já viram, por exemplo, algum vulto, mas não se consideram médiuns videntes. Outros conseguem ver com nitidez, com riqueza de detalhes. Esses sim são médiuns videntes, no sentido de ter essa mediunidade da vidência mais ostensiva. No caso dos oráculos visuais, essas pessoas têm a sua mediunidade. Eu diria que poderia ser uma mediunidade de clarividência, por exemplo, onde a imagem se forma dentro da mente do médium. Como diz o texto aqui, a visão não está no objeto, mas na alma de quem olha, no caso, o oraculista. A bola de cristal e o espelho são apenas instrumentos para silenciar o mundo externo e permitir que o espírito, no caso do oraculista, do médium, veja através do véu da matéria. Então é esse fenômeno mediúnico que acontece quando esses oraculistas utilizam, mesmo que eles não se deem conta de que são médiuns clarividentes ou algum outro tipo de mediunidade propícia para utilizar com esses tipos de oráculos. É interessante perceber que é preciso que a gente se desligue do mundo ao redor e foque apenas no objeto para ter maior sucesso em utilizá-lo. Agora vocês estão vendo na figura direita essas pedrinhas de madeira, existem elas em pedra, em cristais, em rochas, de plástico, de todo tipo. Esses símbolos que vocês estão vendo é o alfabeto antigo, nórdico, rúnico. Né? Então, as runas são as pedras que têm desenhadas, né, têm entalhadas esse alfabeto. Esse alfabeto é muito antigo, vem lá dos países nórdicos, né, daquela região da Europa. As runas são mais do que um alfabeto antigo, são símbolos sagrados de origem nórdica. Elas foram utilizadas para escrever, encantar, prever e se conectar com os poderes cósmicos da natureza e dos deuses. Sim, dentro da mitologia nórdica, eles acreditam em vários deuses. E você, acredita em um deus, uma deusa, deuses? Coloca aí nos comentários o que você acredita e o que você está sentindo até aqui. Vamos agora a essa quiromancia, que é um tipo de oráculo também, onde o oráculo que é utilizado é o próprio corpo físico da pessoa, ou seja, é um oráculo natural, é da nossa natureza, né? As pessoas têm uma mão, utilizam-se dessa mão, os oraculistas ou quiromancistas, para fazer a leitura. Então, a quiromancia é a arte de interpretar as linhas, as formas, sinais e montes das mãos para revelar a personalidade, tendências, eventos importantes da vida da pessoa. Ela é um oráculo natural, embutido no corpo físico da pessoa, como um livro vivo de um espírito encarnado. Todos nós somos espíritos encarnados no corpo de carne. Aqueles que não estão no corpo de carne são espíritos desencarnados, conforme aprendemos no Espiritismo. Aqui nessa imagem à direita vocês estão vendo uma espécie de conchinha que você encontraria de repente numa praia, não é isso? Esse é o jogo de búzios. É um oráculo espiritual, ancestral e sagrado, usado tradicionalmente nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, para consultar os orixás e obter respostas do mundo espiritual. Então, o oraculista que faz o uso do jogo de búzios é alguém que é preparado dentro dessas tradições, dessas religiões africanas, né, afrodescendentes ou afro-brasileiras, e envolve uma série de conhecimentos que passam de geração em geração, conhecimentos ancestrais, sagrados para esses povos dessa região que foi citada, né? O Brasil conta com diversos descendentes dessas regiões que é muito praticado aqui no Brasil também o jogo de búzios. Agora você está vendo nessa imagem à esquerda uma mão segurando aí um leque de cartas.
Só que são cartas diferentes da que você está acostumado a ver quando você vai lá jogar buraco, pôquer ou outro jogo desse tipo de cartas, né? O tarô é um oráculo simbólico e arquetípico que revela tendências e caminhos prováveis, usado para acessar respostas da alma, do inconsciente, do mundo espiritual ou do universo. Então, vamos tentar entender um pouco melhor. Tá vendo que essas cartas elas têm figuras? Você está vendo um sol, mais à direita você está vendo um cálice, mais à direita você está vendo um homem com uma espécie de bandana vermelha, mais abaixo você vê uma espécie de uma torre, de algum prédio. Cada imagem dessa tem vários símbolos dentro dessas imagens e você precisa ser um oraculista experiente em tarô para conseguir fazer essa leitura, para daí poder responder ao consulente, a pessoa que te procura, buscando ajuda, um aconselhamento. Continuando, todos esses oráculos são ferramentas de autoconhecimento, aconselhamento e evolução espiritual. Cada um tem sua tradição, linguagem simbólica e campo vibracional próprio, que abrem portais de comunicação entre o visível e o invisível. Para utilizá-los, você precisa se dedicar no estudo sério e aprofundado. E quando usados com respeito, consciência e preparação espiritual, se tornam instrumentos de luz e verdade. Vamos entender esse texto que eu preparei para vocês? Quando você utiliza um oráculo, você pode usar para você. Você vai se conhecer, fazer perguntas através do oráculo. Você pode aconselhar outras pessoas e você pode utilizar essas informações para usar na sua educação espiritual, para você evoluir espiritualmente. Cada um desses oráculos, dessas ferramentas, traz uma tradição religiosa, ancestral, simbólica, que é preciso que a pessoa estude seriamente. Não adianta você ir até uma loja de artigos esotéricos, comprar uma bola de cristal e achar que você olhar para ela vai conseguir ver alguma coisa. Que você pegando a mão de alguém ou a sua própria, olhando para a sua mão, você vai conseguir ver alguma coisa. É preciso que você passe por um estudo, por um professor, um mestre, alguém que lhe ensine toda a arte envolvendo aquele oráculo que você tem interesse em aprender. E já que você vai lidar com a vida sua e de outras pessoas, e a sua vida e a dos outros é algo muito importante, muito sério, você precisa ter o máximo de empenho nesse estudo, o máximo de dedicação na prática, para você se aperfeiçoar cada vez mais e ser um excelente oraculista, independente do oráculo que você escolha. E você já ouviu pessoas falarem que foram para um tarólogo, uma vidente e pagou pela consulta, né? Dentro do centro espírita, a gente não paga por nada envolvendo a mediunidade, mas fora do centro espírita, a gente ouve falar disso, né? De cobrarem para jogar o búzio, jogar o tarô, ler a mão. Será que é errado cobrar ou não? Aqui eu preparei esse texto para você e diz: cobrar por um trabalho oracular não é errado, desde que, primeiro, o oraculista esteja prestando um serviço verdadeiro, com ética, empatia e consciência. Se você é uma pessoa que tem interesses errados, né? Você vai comprar um jogo de cartas em algum lugar, vai se fingir de cartomante, vai ler para os outros essas cartas sem nenhum conhecimento, você está sendo um charlatão, um enganador. E aí você pode sim ser denunciado em alguma delegacia ou até na chamada delegacia virtual. Tenha muita atenção com o seu trabalho de oraculista. É algo muito sério. Segundo ponto aqui é: não prometa curas milagrosas, resultados 100% certos, ou use a dor alheia para manipular. No Brasil é crime prometer cura.
A não ser que você seja realmente um médico formado em medicina para ter algum respaldo, você não deve de forma alguma prometer nenhum tipo de cura no seu trabalho oracular. Nem tampouco prometer que é 100% preciso nas suas previsões, nas suas leituras, no uso do seu oráculo, porque quando nós lidamos com isso por muito tempo, estudamos aprofundadamente e praticamos, a gente começa a perceber que, em se tratando de futuro, o futuro ele está sempre em construção. Alguma coisa pode mudar. E quando a pessoa vai para perguntas que têm a ver com o futuro da outra, pode acontecer de mudanças ocorrerem na trajetória da vida da pessoa. Então, você que está se consultando com um médium, que ele fala do seu futuro, com um tarólogo, com uma cartomante, com um vidente, com um babalorixá, alguém que faça um uso de um oráculo, né, um oraculista, e de repente aquilo que ele previu para o seu futuro não aconteceu exatamente, ou não aconteceu em nada como ele disse, não significa dizer que ele é um charlatão mentiroso. Pode, às vezes, significar dizer que daquela época em que foi feita a previsão até hoje, a sua vida foi sendo modificada pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas e das pessoas que cruzaram seu caminho. Se, por exemplo, você sai todo dia de casa às 6 horas para pegar o ônibus e ir trabalhar, e naquele dia o motorista de ônibus não foi trabalhar, ficou doente, você vai ficar na parada esperando por horas e o ônibus não vai chegar. E se o oraculista disse que você ia conhecer o grande amor da sua vida indo para o trabalho, você vai logo pensar: o oraculista me enganou, não consegui o trabalho hoje, vou voltar para casa. E aí você volta para casa pensando que foi enganado e veja, a vida de um terceiro, do motorista de ônibus que ficou doente, mudou a trajetória do seu futuro. E talvez você não conheça a pessoa no seu trabalho, mas ao voltar pela rua a pé, conheça uma pessoa muito bacana e a previsão acabou acontecendo. Não exatamente como foi prevista, mas acabou acontecendo. O terceiro ponto aqui, que é muito importante, é: honre seu tempo, estudo, preparo energético, dedicação e responsabilidade espiritual. Se você não se honra, não se respeita, como é que o seu cliente, a pessoa que te procura pedindo ajuda, vai te respeitar se você não se respeitar? Então o respeito começa por você, meu amigo oraculista. Você é quem vai criar essa reputação. Você é quem vai formar a sua honra através de um trabalho sério, de um estudo aprofundado, de uma dedicação sacerdotal ao seu ofício, ao seu oráculo. Cobrar pelo tempo e serviço não é comercializar o dom, é valorizar a energia investida e permitir que a missão seja sustentada com dignidade. Assim como psicólogos, terapeutas, professores e artistas vivem de sua vocação, o oraculista pode viver do que ama com consciência. Então, o que eu quero dizer aqui é que se de repente você sai da sua casa, vai até um circo, paga uma entrada para aquele artista circense apresentar o seu trabalho para você se divertir, que mal há em você sair da sua casa, ir até o consultório do terapeuta, o oraculista, o cartomante, pagar pelo serviço daquele artista, vou chamar assim, daquele oraculista que se dedicou, que se aprofundou, que gastou tempo, energia e dinheiro para se formar e estar em condições de lhe ajudar. Conseguem entender esse princípio de reciprocidade que a gente vê em outras profissões e às vezes a gente desmerece no caso dos oraculistas? É importante que a gente saiba reconhecer o trabalho dos outros. Imagine se fosse você que está achando, por exemplo, muito caro
pagar pelo trabalho do oraculista e fosse você quem se dedicou por anos, gastou dinheiro, seu tempo, estudando, dedicando ali a sua vida para aprender. E quando você vai exercer a sua profissão de oraculista, a pessoa não quer te pagar. Como você se sentiria? Isso pode acontecer em qualquer profissão. De repente você é um técnico de informática, cobra um valor para consertar o computador e a pessoa não quer pagar, acha que é caro demais só por um simples conserto. Você é um mecânico, está consertando o carro de alguém e a pessoa acha caro demais, não quer consertar o seu trabalho. É preciso que a gente respeite as pessoas, respeite a profissão delas, o trabalho delas. Existe uma profissão regulamentada no Brasil? O Ministério do Trabalho reconhece isso? E a resposta é sim. O Ministério do Trabalho, através do CBO, que é uma sigla para Classificação Brasileira de Ocupações, reconhece o trabalho de oraculista e afins. A gente tem até 2 códigos que eu peguei para você aqui entender que é uma ocupação profissional, sim. O CBO 516805 engloba aí esotérico, cartomante, leitor de oráculos, quirólogo, quiromante, radioestesista, tarólogo e vidente. E o CBO 516810 engloba aqui o paranormal, parapsicólogo, terapeuta holístico. Como trabalhar legalmente como um oraculista no Brasil? Você pode trabalhar sem nenhum tipo de vínculo com as leis? Pode. Muitos trabalhos são feitos assim. Às vezes a gente contrata alguém para vir cortar a grama na nossa casa, vir catar as folhas que caíram no nosso quintal, vir limpar a nossa casa, um diarista, e não há ali nenhum tipo de vínculo legal. É só algumas horas que a pessoa vai fazer o serviço para você e você contrata por aquelas horas, acerta um valor e paga. Mas a pessoa também pode exercer a atividade mais legalizado, abrindo um MEI, né? Essa sigla para microempreendedor individual. Então você tem ali o CNA, que é esse código de atividades exercidas, o código 9609-2/99, que engloba atividades como astrólogo, tarólogo, vidente e outros afins. Daí, registrado, você vai poder emitir recibos, notas fiscais, se necessário para o cliente. Lembrando que você não deve prometer curas, sorte ou resultados garantidos. Seja claro que é um trabalho espiritual, de aconselhamento espiritual. E é preciso que você tenha um código de ética pessoal. Você quer ser respeitado? Então coloque esse código de ética para o seu cliente, que geralmente lida com os pontos de respeitar o livre-arbítrio do consulente, nunca criar uma dependência, não gerar medo ou culpa e atuar com verdade, escuta e humildade. Se você não respeita a vontade do seu cliente, você não está tendo nenhuma ética no seu trabalho. Se você deixa o seu cliente ficar dependente, onde ele não consegue tomar a atitude na vida dele, para qualquer coisa que ele faça, ele tem que ligar para você e se consultar, você está sendo antiético, você está criando uma dependência. E às vezes, meu amigo, não é você quem cria. É o próprio cliente, a pessoa que te consulta, que começa a não querer mais tomar decisões pessoalmente. Ela prefere consultar sempre alguém para que alguém tome a decisão por ela. E essa relação não é saudável dessa forma. Nenhuma dependência é saudável. Outro ponto é que você não deve gerar medo ou culpa na pessoa. Tipo, olha, se você não fizer tal coisa como eu estou te aconselhando, um mal vai te acontecer. Tudo vai dar errado para você. Isso é antiético, amedrontar pessoas, aterrorizar pessoas, culpabilizar pessoas, ações. Isso é terrível, eu considero abominável, desrespeitoso. Imagine se alguém estivesse fazendo isso com você.
você não gostaria. E o amigo que me ouve, que está indo até um oraculista, um cartomante, um esotérico, seja só qual for a nomenclatura, e você está indo para se consultar, para tirar uma dúvida, e a pessoa está te amedrontando, repense se vale a pena você continuar com essa pessoa lhe servindo. Eu acredito que de forma alguma eu vou pagar por um serviço para estar sendo aterrorizado, culpabilizado, amedrontado. Eu preciso ter a verdade, mas ela deve vir com respeito e com humildade. Se a pessoa está se achando o maioral, se achando superior a você, essa pessoa não está te respeitando. Então, vá embora, procure alguém que te trate com respeito e vice-versa. Se você é um oraculista e tem um cliente que te desrespeita o tempo inteiro, meu amigo, não vale a pena. É a sua saúde física e mental que vai sendo destruída. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com os seus amigos que também têm interesse nesses assuntos que foram abordados nesse vídeo. Inscreva-se, por favor, para aumentar a sua participação nesse canal, que eu estou aqui criando vários conteúdos para que você compreenda toda essa dinâmica que envolve o mundo espiritual e o material. E não esqueça de compartilhar, de comentar aquilo que você aprendeu, aquilo que você já viveu com alguém. Você já passou pela consulta de algum cartomante, vidente? Coloca aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber como é que está sendo a sua experiência. Desde já, agradeço pela sua presença, lhe deixo um grande abraço, fique em paz.